Hoje, dia especial, dia de estarmos celebrando a ceia. Particularmente é um dia que eu gosto bastante, mas a gente tem vindo aí também de algo novo que temos experimentado nesse tempo. Os irmãos que estão nos visitando hoje, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vocês que estão acompanhando pela live, que Deus possa abençoá-lo. E você que acompanhou a live ontem do MOA e recebeu uma cura da parte do Senhor, comunique o pessoal da mídia para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aleluia. Ontem tivemos o encerramento do MOA, irmãos, e eu confesso que há tempos a gente não tinha experimentado algo novo e algo tão gostoso. A palavra que Deus me deu, Ele me deu a palavra, mas não possibilitou que eu esboçasse sobre o tema. Muita coisa aqui não tinha nada que foi pensado antes, Deus foi permitindo que fluísse. E no encerramento ontem do MOA, tinha uma presença de Deus tão notória e tão gostosa aqui dentro deste lugar, que quem foi embora antes perdeu. Mas encerramos sim o MOA, no período às 18 horas, mas a unção de Deus não tinha saído daqui às 18. Então a igreja ficou adorando a Deus e a presença de Deus era notória aqui, e passamos, alguns falam que foi 1h30, outros falam que foram 2 horas, mas eu penso que conseguimos tocar um pouquinho da eternidade ali, experimentar um pouquinho do que vamos ter em tempos vindouros. Aleluia. E eu creio que hoje, se o teu coração está sedento, não vai ser diferente. Existe coração sedento pela presença de Deus aí? Aleluia! Sabe, irmãos, vivemos em tempos que está se perdendo esse desejo, essa vontade de tirarmos um tempo para investir com um tempo de qualidade com o Senhor. Então, gastamos o nosso tempo de várias maneiras, mas investir tempo com o Senhor são poucos que têm buscado a fazê-lo. Entenda que esse tempo que investimos aqui no MOA é um tempo onde estamos investindo na edificação pessoal e na edificação do corpo, que é a igreja. Esse tempo que nós tiramos e investimos aqui para apresentar o nosso culto a Deus, é um tempo no qual estamos investindo não somente na minha vida, ou você está investindo na sua vida, você está investindo também na vida da sua família. Você está investindo na vida dos seus parentes, você está investindo na vida dos seus entes queridos. E nós que temos tido o entendimento de investir esse tempo, nós temos que nos preocupar com a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que nos preocupar em agradá-lo. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, ao qual fostes selados para o dia. Aleluia. Aleluia. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, isso é muito sério. Não entristeça o dia por quem você foi selado. Sabe, irmãos, imagina que você tem pessoas que você pode contar todos os dias. Todo mundo tem aquele amigo mais próximo, amém? Aquele irmão mais próximo, ou aquele pai, ou aquela mãe. Você tem alguém que sempre é mais próximo que você pode contar, e você confia nessa pessoa. Mas existem períodos e fases da sua vida que essa pessoa não vai estar ali com você. Você vai estar tecnicamente sozinho. Eu quero falar para você que sozinho você não está, porque o Espírito Santo está ao seu lado. Aleluia. Entenda que não é só em momentos difíceis que Ele está. Ele está nos momentos bons, Ele está nos momentos difíceis, e Ele está nos momentos aonde você e eu às vezes agimos de maneira que não agrada a Ele.
E o que é o conselho desse texto? Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Sabe, eu gostaria que você refletisse nessa noite. Todas as vezes que você agiu de maneira que o próprio Espírito Santo tocou no teu coração e falou: cara, não foi legal isso aí. Isso não ficou bacana. Sabe? Curva a sua cabeça. Ore a Deus agora. Eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus já se faz presente neste lugar e Ele é soberano para fazer a vontade dEle. Senhor Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, para que não venhamos entristecer o Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, sabemos que não é o muito falar, mas é o Teu Espírito que constrange, nos levando ao arrependimento. Faça a obra. Toca agora nos nossos corações para trazer a Tua vontade, a plenitude do que o Senhor preparou para nós nessa noite. Senhor, que o Senhor possa ter liberdade para ministrar os nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, perdoa por todas as vezes que agimos de maneira que não Te agradou, que trouxe tristeza. Perdoa por todas as palavras que lançamos, que não edificaram e que muitas vezes foram destrutivas e trouxeram tristeza a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir, ó, a Tua presença, e queremos permanecer na Tua presença, em nome de Jesus, aleluia. E quando vamos lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 14, temos uma direção. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam pacientes para com todos. Evitai que alguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19: não apagueis o fulgor do Espírito, não tratareis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retém o que é bom, afastai de toda a forma do mal. Aleluia. Qual é a exortação? Primeiro, não entristeça o espírito. Depois, retém o que é bom. E tem outras atribuições que nos é dada com a finalidade de agradar a quem? A Deus. Sabe, em tempos modernos, muitas vezes nós perdemos características que agradam a Deus. E não são características complicadas de serem feitas, não são características impossíveis de serem feitas. Uma das características que se perdem é a característica de orar. O texto fala para orar em vez em quando der tempo. O texto fala para você fazer uma oração rapidão. Não, com constância, algo que seja constante. Não permita o quê? Apagar o quê? O furor do Espírito.
Recebemos ontem uma porção do Espírito de Deus grande aqui. E que em nome de Jesus venhamos receber uma maior ainda no dia de hoje. Mas será que vamos viver de domingo a domingo esperando algo da parte de Deus, sendo que a palavra está nos orientando a não permitir que essa unção, essa presença se afaste? É tempo integral. Vira para o seu irmão aí e fala: irmão, o Espírito Santo habita em você. E é em tempo integral, viu? Aleluia! Sabe? E quando esquecemos desse pequeno detalhe, que é em tempo integral, tomamos atitudes que erramos na curva de Efésios 4:30 e passamos direto. E acabamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos meros religiosos. Pessoas presas, querendo dar soluções naturais para coisas espirituais. Querendo ter um agir, um poder de Deus, mas vivendo dentro do racional. Preso no que pode, no que não pode. No que é, no que não é. Isso está aqui, isso não está ali. Entenda, o Espírito Santo de Deus vem e nos habita para nos trazer a liberdade de podermos até fazer algo que é lícito, mas não me convém porque entristece o Espírito. Então você sai daquele limite que a religião traz e coloca, e você começa a fazer porque você quer agradar a Deus. Não é porque pode, não pode. Tudo eu posso, mas nem tudo me... Aleluia. Posso sim, mas não me convém. Posso sim almoçar, mas estou num propósito de avivamento pessoal, e nesse instante estou me abstendo do direito dessa refeição, porque o meu intuito é me aproximar do Senhor. Aleluia. Isso é liberdade. Isso é a liberdade de você poder, às vezes, querer comprar algo e Deus falar: não é tempo de você fazer isso. Eu não vou falar para você levantar a mão, mas eu conheço muitas pessoas que não era o tempo oportuno e fez algo sem buscar a direção da parte de Deus e se enrolou. E nesse se enrolar começa a não dar testemunho. Por quê? Nome vai para o Serasa, nome vai para o SPC, às vezes o banco vai lá e toma. Aí eu pergunto para você, você às vezes foi lá e fez fora de tempo. Vou colocar algo que muitos irmãos almejam ainda, né? Comprou o carro fora de tempo. Aleluia. Aí você chega e põe um adesivo atrás, grandão assim: foi Deus que me deu. Eita, aí passa um tempo, Deus não tinha nada a ver com essa conversa. Você fez fora do tempo, não orou, não buscou. O Espírito Santo de Deus gritava dentro de você: não faz isso, você vai levar um, pagar dois, a hora de vender vai vender meio. E você estava lá: não, andei agora, faltava orar em línguas estranhas, né? Automático, né? Colocava ali e ia indo, e saiu fora do tempo de Deus. Passa-se os dias, a coisa aperta, aí você começa: Senhor, Senhor, vem lá o queredor, leva o teu carro. Aí vai ainda ser o religioso: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Né? Isso é religião. Sabe, irmãos, a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor virão e não lhe acrescentarão dores. E quando eu vou saber isso? Quando eu estou ligado ao Espírito Santo de Deus. Só tem uma maneira de você andar à frente do seu próprio tempo.
Só tem uma maneira de você caminhar com um propósito, dentro do que o Senhor Deus nos deu. E como que eu sei isso? Através do Espírito Santo. Você já conversou com pessoas que parece que tem uma bola de cristal? No modo figurativo? Eu já vi algumas pessoas falar: nossa, parece que tem uma bola de cristal para algumas pessoas. Não assusta não, irmãos. É que quem anda pelo Espírito, muitas vezes Deus revela para ele. Ele não precisa recorrer à bolinha nem nada. Deus revela e aí você vai falar. E às vezes você está falando: não fiz isso não. Vou contar uma experiência pessoal. Eu acompanhava um casal um tempo. E esse casal quebrou o pau. É crente, tá, irmãos? Quebraram o pau lá na casa. E eu estava num período de intercessão pela vida deles. E na hora que eles estavam brigando, o Senhor me levou até o quarto onde o casal estava brigando. E eu pude discernir ali aquela confusão. Falei para a Flávia, Flávia, vamos amanhã na casa do casal, fazer o acompanhamento lá. Cheguei lá, como que estão as coisas, irmão? Tá tudo bem. Irmãos? É porque eu tive uma visão, que o Senhor me revelou ali. A cama estava assim, tinha algo assim, e fui dando uma característica de como estava o quarto. E eu pude ver que vocês estavam Aí começou o chororô. Deus tinha me revelado justamente o que tinha acontecido dentro daquele quarto. Isso aconteceu porque estava em oração. Amém? Isso aconteceu porque estava intercedendo. Isso foi edificante na vida daquela família? Foi. Mostrou que eles não estavam sozinhos, que Deus estava acompanhando tudo. E é o Espírito Santo de Deus que traz isso. Quem for olhar de fora, de forma natural, vai falar: nossa, parece que estava ali, com a bolinha ali, vendo. Não, irmãos. Você entra na intercessão e Deus revela. E sabe, irmãos, por que nós temos que preocupar com isso? Porque alguns textos que o Senhor Deus deu para mim ontem mostra a diferença de um coração sedento e de um coração técnico, um coração religioso. Eu não sei qual que é a condição que seu coração entrou hoje aqui. Eu não sei como que você tem se portado. Eu sei que só tem uma forma de atrair a presença de Deus, que é com o coração sedento pela presença dEle. É um coração queimando pela presença dEle. Inclusive eu coloquei o título da mensagem de hoje: o coração sedento atrai a presença de Deus. Aleluia! Entenda que muitas vezes nós temos essa sede, mas é por um curto período. Muitas vezes nós temos essa vontade, esse desejo, mas é por um curto período. Quantas vezes nós entramos pelaquela porta, viemos até a reunião e se tivesse um relógio aqui na frente ia ser melhor. Porque ficamos ali. Nossa, a hora não passa. Nossa, já está na hora de ir embora. Já entra pela porta aqui, já querendo dar a paz para ir embora. Quantas vezes entramos? Entenda que aqui existe um altar de adoração preparado, o qual Deus já faz presente. E muitas vezes nós não valorizamos a presença do Senhor e nem a presença do Espírito Santo de Deus. Entenda que muitas vezes viemos para receber um culto e não para entregar um culto. Então, às vezes entramos no culto esperando uma palavra motivacional. Às vezes entramos no culto esperando os 5 passos para isso, os 10 passos para aquilo, e nova temporada,
vai vindo ali. Entenda, irmãos, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus, e a direção tem que ser dada pelo Espírito Santo de Deus, que se faz presente em nosso meio. Aí tem ainda aquela situação, né? Hoje eu não gostei muito do louvor. Hoje eu não... Irmãos, não foi para você, desculpa te dizer. Nossa, veio com a ferradura hoje? Não foi. O culto é para o Senhor. Aqui é o lugar de nós apresentarmos o nosso coração e a nossa adoração. Existe sim os ministros, existe sim os pastores, os intercessores, o ministério com dança, o ministério com música, que estão ali direcionando. Mas a verdadeira adoração flui quando você abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. A verdadeira adoração flui quando você pega e reconhece a grandeza do Senhor. A adoração flui quando você abre o teu coração e permite que a palavra de Deus gere frutos. Não é para apagar o fogo de Deus. O que eu faço, Deus? Começa a meditar sobre isso. Não pode apagar, não pode apagar, não pode apagar. Eu não sei toda a palavra. Senhor, não apaga o fogo de mim. Esse fogo que me incendiou, eu quero é mais, eu quero é mais. Eu sei que não é fácil. Mas nós temos que nos posicionar nesse tempo, para não cairmos na condição de mais um religioso, de mais uma pessoa que vive nas regras impostas e não na liberdade do Espírito Santo de Deus. Pessoas dizem estar cheias do Espírito Santo, mas quando você olha os frutos, não tem frutos de redenção, não tem frutos de domínio próprio, não tem frutos de mansidão, não tem frutos de uma pessoa que está tocada pelo Espírito de Deus. E então, nos municiamos de toda a regra religiosa, porque é mais fácil. É muito mais fácil, irmãos. É muito mais fácil você ter um roteiro ali, do que você estar numa dependência constante. É muito mais fácil alguém ficar falando, você vai fazer isso, você não vai fazer isso, e quando não der certo, você fala, me instruiu errado. Entenda, difícil é você pagar o preço em oração pelos seus irmãos, difícil é você pagar o preço em oração pelos seus pastores, difícil é você vir e reconhecer que você necessita da misericórdia e da graça de Deus a cada manhã. Isso é difícil. Difícil. Muito difícil. Sabe? É muito bom você ter um roteiro. É muito bom você ter um planejamento. Isso mostra que você é organizado. Mas entenda, no reino de Deus, o roteiro é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O roteiro é você dar a liberdade para Deus fazer o novo. O roteiro é você não limitar Deus ao nível do seu intelecto e do seu entendimento. Abra sua Bíblia em João 3. Aleluia. Verso 1. Eu estou usando a versão King James. Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreender essas verdades? Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes, como creis se vos falar dos celestiais? Quero parar por aqui. Quem que era Nicodemos? Nicodemos, já nos primeiros versos aqui, fala que ele era um fariseu, era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Era um homem importante. Era um homem que praticava as leis, praticava os mandamentos, conhecia a religião, mas não conhecia a Deus. Deixa eu falar para você, infelizmente em nosso tempo, existem muitos Nicodemos no meio da igreja. Sabe tudo o que pode e tudo o que não pode. Conhece a Bíblia, conhece isso, conhece aquilo, conhece escatologia, conhece angiologia, conhece e vai indo, numerologia, e vai conhecendo tanta coisa, e conhece a denominação A, B, C, D, e vai o alfabeto inteiro, mas ainda não teve um encontro com Deus, ainda não teve algo que impactasse. E aqui, este homem não estava falando com qualquer um, ele chegou até o mestre e não pôde absorver ainda nada. Interessante que aqui tem um texto que nós usamos muito para evangelizar. João 3,16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo ensinou até isso para Nicodemos. Mas o que aqui faltava? O coração no sentido certo. Deixa eu falar para você. Hoje é dia de você consertar o teu coração e apontar ele na direção correta, que é para o Senhor. Aleluia! É tempo de direcionarmos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e permaneça. Muitas vezes queremos entender de tudo, mas não acabamos não tendo uma experiência com Deus. E aí cai nessa condição. O próprio Senhor Jesus fala para ele: tu não é mestre e não sabe nada disso? Faltou só falar, né? Agora, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 10.
Aleluia. E nós vamos fazer um paralelo, ou uma analogia, ou uma comparação. Atos 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Este homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudar financeiramente os pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome: Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunicava: tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como ofertas memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns dos seus homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro. Este está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira do mar. Assim que o anjo que lhe havia falado se retirou, chamou 2 dos seus servos e um do soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhou com eles tudo quanto havia se passado, e enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Pedro subiu ao terraço da casa para... Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximo de Jope. Então, sentiu muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto, e algo parecido como um grande lençol, que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não considereis impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabava de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio havia especulado por Simão, chegaram à porta da casa. Então chegando indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que está à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti. Eu vou parar por aqui. Aleluia. Quem era Cornélio? Um pagão. Cornélio era um homem oficial romano que servia, e Roma oprimia o povo judeu naquele tempo. Qual que é a diferença aqui? O fariseu praticava boas obras? Praticava. Qual que era o coração dele? Cornélio praticava boas obras? Sim. Característica dele:
piedoso, temente a Deus, orava constantemente, ajudava os pobres, buscava a Deus, mesmo sem conhecer a Deus, de maneira que atraiu a atenção de Deus até ele, a ponto de Deus enviar o anjo até a porta dele e falar: olha, as suas ofertas chegaram até a mim. E, dando continuidade nessa leitura, nós vemos que, eu vou narrar a história para não exceder muito tempo, nós vimos que Pedro vai juntamente com esses homens enviados, os 2 servos e o oficial, o soldado, desculpe, até a casa de Cornélio. Chega lá, irmãos, Cornélio está com toda a família dele, todos os amigos próximos, sedentos para ouvir algo da parte de Deus. Chegando Pedro até a porta, as escrituras relatam que ele se lança aos pés de Pedro. Pedro fala: levanta que eu sou homem como tu. E então Pedro pergunta: por que é que mandou me chamar? E aí ele conta que ele estava orando e jejuando, e por volta das 3 da tarde, que era o horário que Pedro chegou no dia seguinte até a casa dele, ele teve a visão desse anjo, e então ele manda ir buscar Pedro. Entenda que existiam 2 pessoas em oração aqui. Existia Cornélio e Pedro, orando. Muitas vezes queremos ser usados por Deus, mas por não termos uma vida de oração, somos impedidos por nós mesmos de termos revelação de como sermos instrumento na vida de outros. Pedro estava ali buscando, e por estar buscando, Deus permitiu que ele fosse o instrumento de fazer algo grandioso que estava profetizado há muito tempo. Em Joel 2:28, diz assim: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sabe, irmãos, havia acontecido o Pentecostes, lá em Atos 2, havia acontecido todo aquele momento ali, mas entenda, o menos provável aqui, de repente, de receber algo da parte de Deus, era Cornélio, um gentil, um pagão, um homem que oprimia, um homem que um judeu não ia nem entrar e nem visitar a casa dele. Mas por conta de um coração sedento pela presença de Deus, agora chega o Pentecoste dos gentios. Chega a nossa vez. Entenda que muitas vezes nós nos subjugamos. E aqui fica claro que quando Pedro começa a fazer uma pregação aqui, ele não prega nada que você e eu já não sabemos. Ele começa a falar: olha, todos sabem do que aconteceu na Judéia, começando pela Galileia, aonde Cristo foi batizado por João, veio o Espírito sobre ele, e chegando em Jerusalém, por todo o caminho que ele passou, ele praticava o bem, ele libertava os oprimidos pelo diabo. Vejam, e chegando em Jerusalém, ali ele foi assassinado, pendurado no madeiro, morreu, ao 3º dia Deus o ressuscitou, aleluia, Deus o ressuscitou, e deu a oportunidade dele estar conosco, mas ele não se manifestou a todos, ele separou para que fôssemos testemunha, para pregarmos o evangelho, a boas novas, aleluia. E fala que Pedro nem acabou o discurso da pregação, o Espírito Santo veio sobre toda a casa de Cornélio. Uau! E fala que após isso, eles pediram para que ele permanecesse por alguns dias. Aleluia!
Dois homens importantes, mas dois corações diferentes. Um foi se encontrar com Jesus às escondidas, para que ninguém o visse por conta, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? O outro era o principal oficial, a autoridade da casa, se prostra aos pés até de um enviado de Deus, porque queria tanto da parte de Deus. Não se importou com o que iam pensar dele, não se importou com o que iam achar dele. O outro quebra todos os paradigmas e leis religiosas da sua época. Pedro, ao ter a revelação, ele quebrou toda a cultura, toda a religião e sai em busca de cumprir o propósito de Deus. Sabe que isso nos traz de reflexão no dia de hoje? O que tem te impedido de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Entenda que Deus não quer o seu currículo. Ele não vai receber o seu currículo. Ele vai receber a sua fé. Entenda que Deus não vai olhar para o seu passado. Ele está preocupado com o seu futuro, com o seu presente na presença dEle. E eu não sei o que impede você de buscar a se revestir do Espírito Santo de Deus, porque vemos aqui na família de Cornélio, eles nem batizados não eram. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus ali. Sabe? Toda religião cai perante a autoridade do Espírito Santo de Deus. Todo ego cai perante a autoridade do Espírito Santo de Deus. Toda religião cai perante a autoridade do Espírito Santo de Deus. Todo jugo cai perante a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que tem te impedido, mas eu sei que se você colocar isso hoje aos pés do Senhor, o Espírito Santo de Deus que se faz presente vai tocar na tua vida hoje em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor para subir aqui à frente. E entenda que eles, em todos os aspectos, eram homens que oravam continuamente. Muitas vezes nós oramos 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, meia hora e queremos algo da parte de Deus. Entenda, o culto aqui é para Ele e Ele vai fazer segundo a vontade dEle em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse instante. Nós vamos começar a orar. E eu não sei o que Deus pode fazer hoje aqui, mas eu já aviso que se vir aquela unção, eu não vou encerrar nada não, você é livre. Aleluia. Feche seus olhos. Permita que a palavra toque no teu coração agora. Peça para que o Espírito Santo de Deus que está com você. Senhor Deus, eu entreguei, ó Pai, a sua palavra nessa noite. Ó Deus, e que todos aqueles que estão com o coração sedento nesse dia, possa receber uma experiência nova com o Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a diferença é o coração, ó Pai. E aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Que o que venhamos ter de mais precioso, ó Pai, venha ser a Tua presença. Espírito Santo, faça a Tua obra. Os pastores vão estar aqui à frente. E você que quiser receber uma oração, você é livre para vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Você que ouviu essa mensagem essa noite e que, assim como Cornélio, não tinha uma experiência com Deus,
mas quer fazer uma aliança com o Senhor. Em Romanos 10, 9 e 10 fala para quando crer com o coração, você confessar com os lábios. Basta que você levante uma de suas mãos aí para que eu possa ver. E um irmão vai estar indo orar com você. Aleluia. Temos um casal ali recebendo a Jesus. Aleluia, Deus. Se existe mais alguém, bem alto para que possamos ver. Hoje é dia de salvação nessa casa. Hoje é dia de renovo nessa casa. Hoje é dia de cura nessa casa. Hoje é dia de restauração nessa casa. Hoje é dia de libertação nessa casa. Hoje é dia de renovo nessa casa. Comece a abrir a tua boca e pedir e apresentar a Deus agora o teu coração, a tua necessidade. Veja que Cornélio era intenso nas suas orações. Veja que ele não foi de forma regrada, ele se entregou, ele entregou o todo dele naquele instante. E por entregar tudo, atraiu a atenção de Deus até ele. Se você quer a atenção de Deus essa noite, abre o teu coração agora. Comece a colocar a tua vida na presença de Deus. Comece a colocar o que você necessita na presença de Deus. Se é restauração, peça a ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, firmado no poder e na autoridade da tua palavra, ó Deus, se existe alguém nessa hora em enfermidade, seja qual for a origem natural ou espiritual, é no poder do nome de Jesus que parte em retirada agora. Eu declaro a sua cura nessa hora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Faça a tua obra, Senhor. Se existe alguém em nosso meio que tem andado afastado dos caminhos do Senhor, eu quebro todo embaraço, toda amarra que tenho prendido de estar na tua presença, e que Ele possa reconciliar essa noite. Você que sentiu no coração de reconciliar com o Senhor essa noite, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Começa a orar, irmãos, com seus olhos fechados agora. É você e Deus. Permita o Espírito Santo fluir através de você. Senhor, em nome de Jesus, toca agora. Toca nos seus filhos. Espírito Santo, faça a tua obra. Senhor, aviva o teu povo. 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 Senhor, enche o teu povo com a tua glória. Senhor, visita-nos, ó Pai, com a tua presença. Senhor, nos envolve com a tua presença, ó Deus. Senhor, queremos intensidade, ó Deus. Senhor, ministra, ó Deus, os nossos corações. Senhor, ministra, ó Deus, segundo o teu querer. Aleluia. Não quero mais que passes por aqui sem eu te tocar. Não quero chegar tão perto e não te ver. Não quero mais que passes por aqui sem eu te tocar. Não quero chegar tão perto e não te ver. Com a minha dignidade eu já não me importo mais. Se for pra ter a tua glória, com a minha dignidade eu já não me importo mais. Se for pra ter a tua glória, estou faminto, estou sedento.
glória, por tua presença. Eu te conheço, mas o meu desejo é de ter mais. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. E a nuvem de glória não se abate mais. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. E a nuvem de glória não se abate mais. Permita o Espírito Santo de Deus tocar na tua vida nessa hora. Abra o teu coração. Intensifique a tua oração. Uma nuvem de glória está aberta sobre nossas vidas essa noite. Você que tem sede, você que está com o coração sedento, é tempo de saciar, é tempo de receber. Há um novo tempo separado para nós. Há um novo mover preparado para nós. Há um novo tempo para a tua vida. Senhor, toca, Senhor. Toca, Deus. Não quero mais que passes por aqui sem eu te tocar. Não quero chegar tão perto e não te ver. Não quero mais que passes por aqui sem eu te tocar. Não quero chegar tão perto e não te ver. Com a minha dignidade eu já não me importo mais. Se for pra ter a tua glória, com a minha dignidade eu já não me importo mais. Se for pra ter a tua glória, estou faminto, estou sedento por tua glória, por tua presença. Eu te conheço, mas o meu desejo é de ter mais. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. E a nuvem de glória não
Levante suas mãos aos céus e adore. Levante suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Peça, venha, Senhor, com a tua presença sobre a minha vida. Venha, Senhor, vem com a tua presença, Senhor. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis. Peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus, de maneira intensa. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. Que a nuvem de glória não se aparte mais. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. Que a nuvem de glória não se aparte mais. Vem com tua presença, Senhor, e permanece aqui. Que a nuvem de glória não se aparte mais. Vem com tua presença, se aparte mais.
Senhor tem recebido a oração dos nossos corações, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela presença do Seu Santo Espírito, que nos constrange, nos toca e nos envolve de maneira, ó Deus, que possamos, ó Pai, estar cada dia transformados pelo Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por cada vida, por cada família presente nessa noite. Obrigado, Senhor, pela salvação dos meus irmãos que tivemos esse dia. Obrigado, Deus, por cada cura. Obrigado, Senhor, por cada cura que o Senhor derramou no dia de hoje. Ó Deus, e que a presença do Senhor, essa presença palpável no dia de hoje, possa resplandecer como luz nas nossas vidas no decorrer dessa semana, ó Deus. Abençoe cada um dos meus irmãos. Guarda eles, guarda a casa deles, guarda os bens, Senhor. E que a chama do Teu Espírito não se apague mais. E que o fluir do Teu Espírito possa ser notado nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Queremos ser achados pelo Senhor, e que no nosso coração venha estar sedentos para que a glória do Senhor seja manifesta por intermédio de nossas vidas. Assim como o Senhor usou, ó Deus, da vida de Pedro para levar as boas novas aos perdidos, que o Senhor use não somente da minha vida, mas da vida de cada um dos meus irmãos que se faz presente essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser instrumentos que levamos o Evangelho da paz, as boas novas, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Que presença maravilhosa. Que glória. Peço um minutinho dos irmãos.